Deu. Certamente tá gravado. Gravando, gente. Ali, compartilhei. Então tá, né? Vamos começar com as estruturinhas agora. Fica um pouquinho mais interessante em termos de prova. Certo? Começar com a primeira estrutura, que a gente vai chamar, lembra que aqui nesse outro slidezinho eu te falei todas elas, carioteca, nucleoplasma, cromatina e nucleolo. Carioteca, então, a primeira, a carioteca seria a parte mais de fora do núcleozinho, tá? Que alguns lugares chamam de membrana nuclear ou envelope nuclear também. Tá? Interessante tu te ligar que está presente apenas em eucarionte. Lembra, como eu falei, a gente vai falar de núcleo de eucarionte, por isso que eu botei carioteca aqui, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Função e estrutura, agora é tudo bem simples, gente. Assim, ó, função, estrutura. Deu? Não fica viajando nisso, pelo amor de Deus. Vai ler Dom Casmurro aí que vai cair na prova. Deixa eu adicionar a Janaína aqui. Beleza. Reveste o núcleo, óbvio, é uma membrana. Se é uma membrana, está aqui bem por fora fazendo o revestimento desse núcleozinho. Outra função, claro, se reveste, protege. Lembra aquilo que a gente sempre falou, né? Tudo que reveste automaticamente protege. E uma coisa que é bem interessante, isso aqui é um pega-ratão, que a galera se atrapalha às vezes, ó. Sim, gente, a carioteca, ela seleciona o que entra e o que sai no núcleo. Porque nem tudo pode entrar no núcleo e nem tudo pode sair do núcleo. Então, eu tenho que ter um certo tipo de proteção ali dentro. Tá? Então, a carioteca faz, sim, essa proteção. Ok? Só que como que ela vai fazer essa proteção? Por uma região específica dela, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Tá? Vamos entrar na estrutura para eu poder falar disso. Ó, a carioteca, ela é um pouco diferente da membrana plasmática. Tá? Então, leva esse... Lembra, quando a gente falou de organelas, eu falei as organelas membranosas. Então, eu falei, toda membrana de organela é igual à membrana plasmática. Tudo na biologia tem uma exceção. Né? A membrana que reveste o núcleo, a carioteca, ela não é igual à membrana plasmática. Sabe por quê? Porque a membrana plasmática, ela era uma bicamada fosfolipídica com as proteínas mergulhadas ali no meio, lembra? Quando eu estou falando da carioteca, da membrana nuclear, tu vai falar que ela é uma dupla membrana. Gente, não seria duas camadas, são duas membranas. Tá? É diferente eu ter uma bicamada e ter duas membranas. Eu tenho duas membranas que são lipoproteicas. De que maneira? Eu vou tentar te explicar isso. Eu tenho uma membrana só lipídica em cima e uma membrana só lipídica embaixo. Tá? Então, ó, uma membrana e outra membrana. Dupla membrana. Só lipídios. As proteínas, elas estão no meio. É como se fosse um sanduichinho. Tu imagina um sanduíche de presunto. Pãozinho de cima é uma membrana lipídica, pão de baixo a outra membrana lipídica e o presunto é a proteína. Tá? Então é agora que a gente vai ter. Dá uma olhada nesse desenho, não sei se está pequeno para vocês aí, ou dá para enxergar bem. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, escrito carioteca, aí eu tenho uma setinha amarelinha pegando em cima e embaixo. Ó, eu tenho aqui em cima um contorninho. Esse contorninho de cima seria uma membrana lipídica. Embaixo aqui eu tenho outro contorninho, tá vendo? Esse outro contorninho aqui é a outra camada lipídica. E tá vendo esse espaço mais escurinho aqui no meio? Isso aqui seria a proteína, tá? É como se você tivesse um sanduíche, lipídio, lipídio, proteína no meio, tá bom? Essa aí é a grande jogada. As proteínas não estão mergulhadas ali no meio das camadas lipídicas. Ela está preenchendo essas camadas. Então, isso aí é um ponto legal. Então, foi dupla membrana. Justapostas significa que elas estão muito próximas, tá? Então, elas estão, tipo, eu tenho a proteína, mas elas estão bem prensadinhas em cima dessa proteína. Lipoproteica, como a gente falou agora, proteína em cima, embaixo e a proteína no meio. E apresentam poros, gurizada. Isso aqui é maravilhoso. Tu tá vendo aqui, ó, eu tenho aqui uma porção da membrana, aqui um espaço branco, ó, um poro, uma porção de membrana, um espacinho aqui, ó, um poro. Então ela toda intercalada. Por isso que quando tu olha por fora o desenho, tu vê essas bolinhas aqui, ó, são os poros. É toda porosa a membrana, tá, do núcleo. Por que isso? Gente, o núcleo tem material genético, o núcleo ele vai produzir, depois lá dentro dele a gente vai ver os ribossomos. Então, algumas coisas muito grandes precisam passar do núcleo para o citoplasma
e vir do citoplasma para o núcleo. Atravessar essa membrana seria muito difícil. Então, essas estruturas grandes, elas vão passar para dentro ou para fora do núcleo pelos poros. É como se fosse uma janela sempre aberta. E aí as coisas grandes vão passar pela janelinha ali mais facilmente, tá bom? Então, o poro, ele tem uma função de permitir a passagem de estruturas maiores, de substâncias grandes. Essa é uma questãozinha que eu quero que tu leve. Porém, não cai num vacilo. Olha que paranoia a tua célula. O poro está sempre aberto, perfeito? O poro é um poro, está sempre aberto, aquela bolinha. Só que ele consegue regular quem entra e quem sai. Porque tem muita gente que acha que o poro, por ser aberto, ele não regula, ele só permite entrada e saída. Ele regula, tá? Uma bactéria, por exemplo, não pode entrar no teu núcleo. Não vai destruir tua célula, vai ser um problema para ti. Então, a bactéria, quando está invadiu a tua célula, ela vai entrar no teu núcleo, tem que ter uma parte do núcleo que vai proteger isso, né? Ou algumas outras coisas gerais, tá? Como que acontece isso, tá? É por reações químicas. Existe uma coisa, eu botei aqui embaixo, ó, em observação, chamada de sequências sinais, tá? Sequências sinais são enzimas que existem nos poros, tá? E essas enzimas é que vão permitir a entrada ou a saída de algumas coisas. Lembra na aula de enzima? A gente falou que a enzima tem especificidade, ou seja, a enzima só se liga a um determinado substrato. Isso significa que, por material genético, por informação genética tua, tu produz todas as enzimas específicas para aquilo que pode entrar ou sair do teu núcleo. Ah, o ribossomo tem que sair do núcleo. Então, quando o ribossomo ele é formado dentro do núcleo, ele vai sair do núcleo, ele chega no poro, uma enzima sinal reconhece ele, ah, beleza, é um cara do bem. E aí ele joga esse ribossomo para fora. Se eu tenho uma proteína que tem que entrar no meu núcleo, então ele vem pelo citoplasma, chega no poro, a enzima sinal específica encontra ali, reconhece e traz para dentro do núcleo. Ok? Se é algo que não é reconhecido, a enzima sinal não permite a entrada. Ela tipo, é como se estivesse bloqueando o poro. Ah, vem lá uma bactériazinha, e a bactéria vem, chega ali. Pô, eu não tenho nenhuma enzima sinal para reconhecer a bactéria, porque não é do meu material genético essa bactéria. E aí a enzima sinal ela não permite a entrada dessa bactéria, por isso que ela consegue fazer esse tipo de seleção, certo? Então é bem interessante que tu te ligue nisso aí, tá? Algumas doenças podem estar relacionadas a isso, né? Tem uma doença muito clássica de prova que é a talassemia. Não vou ficar viajando muito sobre ela, né, para não ficar super longa a aula, o objetivo não era esse hoje. A gente pode depois falar para quem quiser. Mas a talassemia é uma doença que tem quando tu produz uma proteína específica que vai se juntar às tuas hemácias para transporte de oxigênio, na formação da hemoglobina e tal, uma dessas proteínas, por defeito genético, ela é produzida diferente, uma morfologia diferente do que ela seria originalmente. E aí, quando ela vai fazer esse deslocamento para sair de dentro do núcleo para ir para o citoplasma, a tua enzima sinal não reconhece. E aí ela fica acumulada dentro do teu núcleo e nunca vai para o citoplasma. E aí tu não consegue formar hemácias bem formadas. E aí tu tem uma diminuição no transporte de oxigênio e gera tipos específicos de anemia, tá? Isso é a talassemia, é uma doencinha muito clássica. Vírus é meio tenso, porque o vírus consegue entrar no teu núcleo, tá? As tuas enzimas sinais, elas não conseguem perceber os vírus. Bactérias, sim, conseguem defender, vírus não, tá? Então, só queria que tu entendesse isso, que apesar do poro estar sempre aberto, ele consegue regular quem entra e quem sai pela ação de sequências sinais, que são enzimas específicas via material genético. 10? E aí, a gente vai botar que eu tenho lá dentro, botei aqui, ó, isso aqui não era para estar aqui, ó, foi um erro meu, tá? O nucleolo, sai daqui. O nucleolo não está na carioteca, né, pelo amor de Deus. Ele está dentro do núcleo, né? Foi uma emoção ali da minha parte, tá, gente? Então é isso aí que a gente fez. Carioteca está revestindo, está protegendo, está regulando quem entra e quem sai. Dupla membrana, justapostas, bem próximas, lipídio em cima, lipídio embaixo, proteína no meio, intercaladas por poros que estão sempre abertos, mas fazendo a proteção, a regulação por sequências sinais. 10? Aqui
era só o que eu tinha posto antes para vocês verem melhor o desenhozinho do núcleo. Tá vendo, ó? Em cima o contorninho lipídio, embaixo o contorninho lipídio, e aqui onde está mais clarinho, né, seria a nossa proteína, e aqui os poros, ó, abertinhos sempre entre elas. Ok? Carotec é isso. Daí a gente vai para dentro do núcleozinho agora. Ó, tá vendo que aqui dentro do núcleo eu tenho essa parte vermelha toda? O núcleo não tem vácuo dentro dele. É como se fosse uma célula. Aqui em amarelo é o citosol. Aqui dentro, mesma coisa. É como se fosse o citosol, como se fosse o citoplasma do núcleo. E aí a gente vai dar o nomezinho de nucleoplasma, porque está dentro do núcleo. Citoplasma, cito é célula, está dentro da célula. Nucleoplasma, núcleo, está dentro do núcleo. Tá? Então é como se fosse um citoplasma. Eu tenho esse gel coloidal ali dentro do meu núcleo. Por quê? Porque ele vai ter a composição de proteínas mais água. Tá? Proteínas, lembra? Dá uma função estrutural para o núcleo ter uma forma, ter uma densidade, ter uma estrutura. E água, porque várias reações metabólicas estão acontecendo. E sempre que eu tiver reação metabólica, lembra a lei da biologia? Sempre que eu tenho reação metabólica, eu tenho que ter ela em meio aquoso. Tá? Então, eu tenho água também. Então, isso é a grande questão dele. As funções é da estrutura, proteína, né? Vai dar essa estrutura interna, e metabolismo, né, gurizada? Tem água, conduzir metabolismo, conduzir eletricidade. Não, sinceramente, isso aqui não tem nada além, tá? Eu vou fazer uma questão no final com vocês que vai ter uma partezinha de nucleoplasma para vocês verem como cai em prova, mas leva isso aqui que está muito tranquilo, a parte líquida. Por quê? Aqui vem a parte mais tretosa, tá? 90% das questões vão estar aqui. Isso aqui entra uma nomenclatura para alguns já estão sabendo, para alguns nova, então vão me perguntando se fica dúvida, que é a famosa cromatina. Então vimos a carioteca, revestimento, o gel que está ali dentro, coloidal, e agora o que está mergulhado nesse gel, a cromatina. Oxalá seja a principal estrutura de núcleo em termos de prova. Tá, gente? Por quê? A cromatina é um nome bonito para material genético. Tá? Croma é cor. Quando tu faz a coloração no núcleo, o material genético, que é ácido, né? Ácido nucleico, ele fica mais escuro. E aí, por ficar mais escuro, os caras dão o nome de cromatina, né? Cromo é cor. Então, é a parte mais escura do núcleo ali, tá? Vou tentar explicar isso à distância para vocês de uma maneira que não fique tão, meu Deus do céu, tá? Então, assim, ó, cromatina é um material genético. O que a gente está falando de material genético? DNA, tá? Só que, gurizada, eu quero que tu te ligue que o DNA, ele não tá só DNA. Esse DNA, ele vai estar sempre enroladinho em outras coisas. Lembra? Eu tenho proteínas que esse DNA se enrola, são as minhas estonas, tá? Daquela primeira aulinha que a gente falou de estonas. Cuidado, tu não pode chamar, eu vejo muita galera fazendo isso, tá? Dizendo que cromatina é DNA. Cromatina é DNA mais estonas. Se a prova botar só o DNA, tu não pode dizer que é cromatina, tá? A cromatina é DNA mais estonas. Tá vendo esse desenhozinho aqui na esquerda que eu botei para vocês? Ó, eu tenho aqui uma dupla hélice, tá? Isso aqui seria um DNA. Esse DNA, para ter mais resistência, ele começa a se enrolar nessas bolinhas. Essas bolinhas aqui são as estonas, tá? Cada bolinha amarelinha é uma proteína, chamada de estona. Então o DNA começa a se enrolar ao redor dessas bolinhas. Ó, enrola, enrola, enrola. Como ele fica um pouquinho mais compactadinho, isso dá resistência, dá estabilidade. A essa união, ó, DNA mais as estonas, eu vou chamar de cromatina. Tá? Porque não existe isso aqui, ó, na tua célula. Não existe DNA. Existe cromatina. Tá? O DNA, aqui, ó, essa dupla hélice, é uma maneira didática de representação, de livro. Tá? Não existe, ninguém nunca enxergou isso. Tá? Tipo, a Rosalind Franklin, quando descobriu isso aqui, lá na aula de ácidos nucleicos, eu vou contar para vocês essa história, porque os livros, até pouco tempo atrás, diziam lá o Watson e Crick, né, que foram os dois caras que propuseram o modelo da dupla hélice, e uma grande mentira essa história. Ela foi descoberta pela Rosalind Franklin, mas na época os caras roubaram dela, ela era estagiária deles, roubaram dela a informação e publicaram, né? E depois que o
O Wickens, que era um dos terceiros que fez o trabalho junto com eles, estava morrendo, ele resolveu escrever um artigo e contou a história original, né? Então, a gente vai ver depois, a Rosalind Franklin, quando ela descobriu isso aqui, ela hipotetizou que estaria assim, mas isso não é visível. Ele sempre está na forma de cromatina. O teu DNA sempre vai estar enroladinho em proteínas histonas, tá bom? E aí eu tenho uma coisinha chamada de nucleosídeo, que é uma última nomenclatura que eu quero que tu leve, que é o seguinte, ó, DNA dupla hélice, aqui ó, DNA enroladinho na histona, cromatina, e algumas partes ele se enrola tanto que ele forma conjuntinhos de histonas, ó, tá vendo? Aqui eu tenho as histonas separadas, aqui eu tenho 4 histoninhas grudadinhas. Quando eu tenho um conjunto de histonas, eu tenho o que a gente chama de nucleossomo, tá? Nucleossomo é essa partezinha mais concentrada de histonas. Como que pode cair isso em prova? Desenho. É a única maneira possível de cair isso aqui. Então ela bota um desenho e pergunta que estrutura é essa. Então vai falar que é um nucleossomo, tá? Qual a importância de um nucleossomo? Como as histonas estão muito próximas, mais estabilidade. Quanto mais nucleossomo eu tenho, mais compacto tá essa cromatina. Então, mais resistente ela tá. Então, tipo, é como se fosse assim, ó, hipotetizando. Se existisse isso aqui, ó, esse DNA nada estável, tá? Sem nenhuma estabilidade. Aqui, começou a se enrolar nas histonas, mas elas estão afastadas. Tenho estabilidade, mas nem tanta. E aqui, quando eu formo o nucleossomo, muita estabilidade, muita resistência. Tá bom? Então, é isso que eu quero que tu leve aí. Já sabemos o que é a minha cromatina, então, DNA mais histonas. Aí eu quero que tu te antene uns detalhezinhos muito interessantes, tá? Vamos bem em questões de prova, gurizada. Aqui o meu núcleo, ó, tá vendo? Eu tenho um monte de cromatina aqui, ó, um monte de fiapo de DNA enrolado em histona. Nossa espécie tem 46 filamentos de cromatina, tá? A gente costuma falar cromossomo o tempo inteiro, né? 46 cromossomos, 23 cromossomos. Gurizada, o cromossomo, ele só está presente quando a célula está se dividindo. Tá? 90% do tempo da tua vida, tu não tem cromossomo, tu tem cromatina. Daqui a pouco eu vou te mostrar a diferença entre cromossomo e cromatina. Tá? Então, tu vai ter... O certo seria tu falar, eu tenho 46 filamentos de cromatina. Tá? O que acontece? Essa cromatina, ela, embora esteja mais compactada, porque ela tem um pouquinho de proteína, ela ainda não é totalmente compactada. Quando a tua célula entra em divisão, quando ela começa o processo de mitose, o que ela tem que fazer? Ela tem que, lembra, puxar lá tantos para um lado, tantos para o outro, para poder dividir no meio, né, e ter os cromossomos agora do outro lado. Sor, Oi, fala. tem como tu repetir pra mim? É que minha internet travou e daí eu não consegui entender muito bem. Claro, Gabi. Qual parte? Só para eu ver da onde parou aqui. Quando tu começou a falar, basicamente, nesse slide, deu uma Nesse aqui? travada. Tá. É. Esse aqui, eu falei que a gente tem o núcleo aqui, tá vendo? E eu tenho esse monte de filamentinho roxo, que seria o nosso DNA mais histonas. Isso aqui seria os nossos filamentos de cromatina, tá? Porque eu falei assim, ó, nós temos 46 filamentos de cromatina. Porque a gente costuma falar que eu tenho 46 cromossomos ou 23 cromossomos. Isso não é uma maneira certa biológica de falar. Porque o cromossomo, ele fica num tempo muito pequeno na tua célula. Tu só tem cromossomo quando ela está se dividindo. Como a célula passa 90% do tempo dela não estando em divisão, tu não vai falar que é cromossomo, tu vai falar que é cromatina, tá? Porque há uma diferença entre cromatina e cromossomo. Então, o certo seria... Leva uma dica, tá? Leva uma dica para todo mundo. Célula em intérfase, cromatina. Célula em mitose, cromossomo, tá? Não está se dividindo cromatina, está se dividindo cromossomo. Ó, tem alguém que pediu para entrar aqui. Deixa eu ver. A Gabi. Gabi entrou? Acho que entrou. Tá, gente? Tranquilo isso? Então eu tenho aqui 46 filamentos de cromatina. Eu sei que a minha célula está em atividade metabólica, ok? Aí o que vai acontecer? Quando a tua célula vai se dividir, ela precisa ter uma grande resistência no DNA dela. Porque tem aqueles movimentos celulares, né? De arrastar para um lado, arrastar para o outro. Aí tu imagina que se eu tivesse uma cromatina que ela tá enroladinha, mas não tá tanto, se ela fosse puxada para um lado ou para o outro, ela poderia arrebentar. Então o que eu vou ter que fazer?
eu vou ter que dar muita compactação para ela. Eu vou ter que enrolar para ela ficar bem resistente, bem compactada. Quando essa cromatina fica totalmente compactada, a gente passa a chamar ela de cromossomo. Tu viu aqui? Eu botei, ó, filamentos de cromatina, condensação, cromossomo. O que é um cromossomo? Cromossomo é um filamento de cromatina totalmente compactado, totalmente enroladinho. Tá bom? Eu vou mostrar isso melhor. Depois eu já mandei os slides ali, tá? Para vocês. Ah, Gabi, tava copiando, Gabi? Quer que eu espere um pouquinho? Ou não? Pode seguir, pode seguir. Posso seguir? Tá. Uhum. Olha só esse slide. Pra gente seguir nessa parte que é muito louca isso. Ó, vamos pegar de volta aqui, ó. Tu olhou isso aqui na prova, gente. Vamos treinar a nossa cabeça para gabaritar. Tu olhou isso aqui na prova, ó. Esse desenho primeiro. Tu já bota cromossomo ou cromatina? O que tu botaria? Cromatina. Perfeito. Ah, porque tá escrito? Não, faz de conta que não tá. Né? A gente vai botar cromatina porque, ó, você tá vendo que tem um pouquinho de enrolado, mas tem um pouquinho de, ó, aberto. Se tá um pouquinho aberto aqui, ó, compridinho, não pode ser um cromossomo. Um cromossomo seria isso aqui, ó, totalmente enroladinho. Tá? Então, olhei aqui, tem uma parte que não tá, sei que é uma cromatina, então eu sei que tem atividade, que tem metabolismo, certo? O que a gente vai ter que se ligar? Dentro desse DNA aqui, ó, cromatina é DNA mais proteína, tu tem as suas informações genéticas, tá bom? Nem toda informação genética que tu tem deve ser ativa ao mesmo tempo. Existem algumas, inclusive, que não podem nunca ser ativadas ao longo da tua vida. Lembra aquela hora que a gente falou sobre o gene do câncer de pulmão? Que todos nós provavelmente tenhamos o gene de câncer de pulmão. Esse gene tá aqui, ó, tá na nossa cromatina. Gene é um pedacinho, né, um segmento. Então, esse gene tá aqui. Mas ele não pode ser lido. Se ele for lido, eu vou produzir as proteínas e vou ter o câncer. Então, ele tem que ficar inativo. O que acontece? A tua cromatina, ela fica ora desenrolada, ora enrolada. Ora desenrolada, ora enrolada. É como se fosse um livro, isso aqui. Eu gosto de fazer assim. Dentro do livro, tem toda a história escrita. Se eu abro o livro, eu consigo ler. Eu sei o que tem. Se eu fechar o livro, a história continua ali, mas eu não estou conseguindo ler. Nosso material genético é assim. Toda a informação está aqui. Só que para ela ficar ativa, para eu ler, o que ela tem que ficar? Aberta. Tem que ficar desenrolada. Então, toda vez que tiver essa parte desenrolada da cromatina, é a parte ativa dela. É a parte que eu consigo passar os ribossomos aqui e eles fazerem as leiturinhas. Tá? Essa parte desenrolada, ativa, nós vamos chamar de eucromatina. Eu de verdadeiro. Então é a parte ativa, a parte que está funcionando, a parte desenrolada. Tá bom? Algumas partes não podem ser lidas. Para não ler, o que eu faço? Eu fecho o livro. Qual é a maneira que teu DNA tem de fazer isso? Se enrolar. Então ele vem aqui e começa a se enrolar. Ó. Ele está se fechando. Essa parte enroladinha, ela não vai ser lida, porque o ribossomo não consegue passar aqui. Aí essa parte enroladinha eu vou chamar de heterocromatina. De diferente, de não estar ativo. Tá? É isso que eu quero que tu leve. Ó. Cromatina é tudo isso aqui. A parte desenrolada, eucromatina. É ativo, vai ser lido. A parte enroladinha é heterocromatina. Ela não é ativada, ela está enrolada, ela está fechadinha. Dá para entender? Alguém me fala aí se não deu, por favor. Isso aqui tem que ficar muito entendido por todos, gente. E, pô, a distância, assim, é triste, chato de ficar explicando isso, porque eu não consigo ter muita noção de como é que tá aí. De boa? Então tá. Por exemplo, assim, ó, vou pegar aqui, ó, fazer uma questão de gente prova com vocês. Tu tem o gene para câncer de pulmão, mas tu não tem o câncer. Esse gene está em eucromatina ou em heterocromatina? Heterocromatina. Perfeito, matou. Tu tem gene para olho azul e o teu olho é azul. Tá produzindo proteínas de olho azul. Esse gene está em eu ou em heterocromatina? Eu. Perfeito. Essa aí é a moral, tá? E eu posso mudar o que é eu virar hétero e o que o hétero virar eu? Claro que sim. Se daqui a pouco, ó, o gene do câncer de pulmão tá aqui, ó.
mas sei lá, um estresse ou uma droga que eu utilizei, ela pode fazer o que a gente chama de aumentar a excitabilidade gênica, e aí ela aumenta essa excitabilidade e essa parte que está enrolada se desenrola. A partir do momento que ela se desenrola, ele passa a ser eucromatina. E aí tu acaba tendo o câncer, tu tem a doença, tá bom? Então tu tem que passar a vida inteira rezando para que tu continue tendo esse gene aqui, ó, enroladinho dentro das tuas células. Essa é uma levada que eu queria que tu levasse demais para a prova. Shows? E aí o que vai acontecer? Cromatina, então, tudo isso aqui. Essa cromatina, quando a célula começa a entrar em divisão, ela começa a ter que ficar toda compactada. Porque quando a célula vai se dividir, a gente vai ver ela que vem, ela só vai dividir. Ela não vai fazer leitura de genes. Ela está só se dividindo. Então ela tem que parar a leitura. Ela não pode, estar se dividindo e produzindo uma proteína para o teu corpo ao mesmo tempo. Ela tem que se preocupar em se dividir. E aí o que ela vai fazer? Ela vai se compactar completamente. E quando ela compacta completamente, ela forma um cromossomo. Então, se tu vai me perguntar assim, ó, Saboia, DNA, cromatina e cromossomo. Qual é a diferença? DNA é só a fita de informação genética. Cromatina é o DNA mais as estonas. Cromossomo é uma cromatina totalmente enrolada. Tá bom? Isso que tu tem que levar aí na tranquilidade. Para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, que é uma pergunta muito de prova também, eu gosto muito de fazer ela para a galera, porque se tu responder certo, tu entendeu tudo, e tu tá me dando essa certeza. Me dá um verdadeiro ou falso. Cromossomo é um filamento heterocromático. Cromossomo é um filamento totalmente heterocromático. Eu acho verdadeiro. Sim. Perfeito. Ele enrolou inteiro. Se enrolou inteiro é como se fosse só a heterocromatina. Fechou? Cromossomo é ativo ou inativo metabolicamente? Inativo. Perfeito. Inativo. Cromossomo nunca vai ter leitura. Não vai conseguir fazer leitura em cromossomo nunca. Porque o cromossomo está totalmente heterocromático. Então, se tu tiver leitura, tu vai ter em cromatina. Na parte da eucromatina. Deu para sacar isso? Cara, isso é maravilhoso, não é? É lindo. Então, aqui foi só para mostrar essa diferença para vocês, que é demais de importante. Certinho? E aí, a gente pode entrar na última partezinha, que é... esse slide aqui, deixa eu ver... Tá, aqui era só que eu tinha posto para mostrar as diferenças, né? DNA, estonas, nucleossomos, é assim, ó. O DNA é só a fita, tá? As estonas são as bolinhas de proteína. Os nucleossomos é isso aqui, ó, quando eu tenho, ó, algumas estonas juntas. Isso aqui é um nucleossomo. Cromatina é o DNA mais as estonas. Heterocromatina, a parte mais enroladinha, inativa. Eucromatina, a parte desenrolada, ativa. E o cromossomo é a cromatina totalmente enroladinha. Certo? Doutora, Oi? Claro, pergunta. ali na imagem que tu tá agora, na imagem de cima, ali onde tá escrito proteína e estona, essa imagem aí já é uma cromatina. Aqui já é uma cromatina, perfeito. Já é uma cromatina. Aqui e aqui são cromatinas, tá? Aqui também, né? Só que a diferença é que aqui é uma cromatina sem nucleossomos. Ó, as proteínas, as estonas ainda estão um pouco separadas. Tá vendo? Aqui é uma cromatina com nucleossomos. Ó, as estonas estão bem juntinhas. Entende isso? Entendi, senhor. Obrigada. Paz e amor. E aí, a última partezinha, essa aqui é um segundo, né? Que é o nucleolo. Não confunde, pelo amor de Deus, núcleo e nucleolo. Nucleolo é isso aqui, ó. Essa gosminha aqui, ela parece uma esponja, ela tem um aspecto muito esponjoso. Que está dentro do núcleo. Tem gente que fala assim, ó, o nucleolo é como se fosse o núcleo do núcleo. Né? Na verdade, poderia pensar nisso, se tu quisesse. Mas pensa que o nucleolo é essa estrutura interna, tá? Ele não tem membrana, ele aparece diferenciado aqui porque ele é muito compactado, tá? Ele é muito denso, por isso que ele aparece, mas ele não tem membrana. E o nucleolo, ele é formado pela combinação de proteínas, claro, ele é denso, tem muita estrutura, então tem muita proteína, e RNA
ribossômico ou RNA ribossomial, como tu quiser falar, tá? Então eu pego um monte de proteína junto com RNA ribossômico e essa união, esse bolinho de proteína RNA ribossômico eu chamo de nucleolo, tá, gente? Qual é a função? Por que o nucleolo tem que estar ali? Vai formar os ribossomos. Ribossomo, lembra na nossa aula de organelas? A gente falou, ribossomo é formado por proteína e RNA ribossômico? Claro. Na verdade, o que acontece, tá? O nucleolo, ele se desmancha. E quando ele se desmancha, ele vira um monte de pedacinho. E cada pedacinho dele vira um ribossomo, tá? É como se tu pegasse, ó, pega um prato, um copo, pega um copo e toca no chão, estraçalha o copo, vira um monte de pedacinho. Aqueles pedacinhos seria tipo como se o copo fosse o nucleolo e depois que tu estraçalha ele, cada pedacinho é um ribossominho, tá? E aí, esse ribossomo vai sair pelos poros e vai ir para o citoplasma e aí eles podem se juntar numa parte do retículo, formando o retículo rugoso, e outros podem ficar soltos no citoplasma, sendo os ribossomos soltos no citoplasma, tá? Mas todo ribossomo, um dia na vida, ele foi um belo e bonito nucleolo. Tá bom? A moral é essa, né? Ele foi um nucleolo. Tá bom, gente? Então é isso. Tu pode ir formando novos nucleolos não, perdão. Pode ir reconstituindo o nucleolo e desmanchando o nucleolo. É assim que vai fazendo, na verdade, tá? Vai formando por agregação de RNA e proteínas e depois desmanchando pedacinhos dele, tornando-se ribossomos. Ok? Isso aí é o que vai levar na humildade. Não tem segredo aqui. Eu quero fazer essa questão com vocês aí. Pode ser? Vamos dar ali nela, como cai em prova. Olha só. O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. Falei, né? Cobrar núcleo vai ser eucariótico. Primeira, o material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos. Isso aqui é um pega-ratão. Isso aqui é um pega-ratão. Tá certo. Porque a galera pensou em cromatina. Só que, gente, ele poderia botar cromatina ou cromossomo, tanto faz. Se a célula vai se dividir, ela vai ter cromossomo. Mas ela segue sendo uma célula e segue sendo um material genético. Ele só não te deu o período. Se ele falasse em intérfase, tá errado. Aí teria que ser cromatina. Tá? Mas como ele falou célula geral, falou ali, não falou o período, poderia ser o cromatina ou o cromossomo. Ambos são material genético, tá? São DNA. Então pega ratão, né? Clássico, mas tá certo. A 2. Os nucleolos são orgânulos delimitados por uma membrana e constituídos de DNA. Pô, o nucleolo foi o que a gente falou por último agora. Ali, ó. Tem membrana? Não, não tem membrana. Tá? Não tem membrana, ele é apenas denso. Tem DNA? Não, ele tem RNA ribossômico. Então, a 2 está errada. A 3. A carioteca ou membrana nuclear é dupla e porosa. Perfeito, lembra? Duas membranas, uma em cima e uma embaixo, proteininha no meio e os poros. Certinho. O nucleoplasma ou suco nuclear, nomenclatura triantiga, é formado por água, ribossomos e material genético. Pega ratão, gente. Não. É formado por água e proteínas. Tem ribossomo e tem material genético? Tem. Mas não formando ele. Tá mergulhado nele. Tipo, tu vai tomar banho de piscina, tu mergulha na piscina. Tu tá formando a água? Não, tu tá mergulhado na água. Mas tu não tá formando a água. Então é como se fosse isso. Nem tudo que tá mergulhado forma a estrutura. Deu para entender? Então o certo aqui, esqueci de botar, né? Ó, 1 e 3 corretas, letra D aqui, ó, de gabaritamos a prova. Tá bom, gente? Então é isso. Cara, eu quero que tu vai encerrar aqui. Eu vou chamar a última só para me despedir de vocês, tá? Não fujam. Vou encerrar aqui porque tem alguns segundos. Não fujam, eu vou mandar ali só para a gente despedir, tirar as dúvidas geral, tá? Deixa eu interromper aqui.